Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, na oportunidade de hoje, experimentarmos dos encantos que provêm da sua paz. Aos companheiros da Federação Espírita desse Estado pelo trabalho que desenvolvem, agradecendo. Não somente pela beleza e precisão deste evento, do Congresso, mas pelo trabalho realizado no decorrer de todos esses meses do ano todo, de toda a sua existência. Porque tivemos a oportunidade, já há tempo, de visitar algumas cidades que são ladeadas, conduzidas pela Federação, e pudemos atestar o seu trabalho de competência e de eficiência. Agradeço aos amigos todos que aqui estão. Corações que o nosso coração já reconhece e desta forma nos dá muito prazer, muita satisfação retornar a este lugar, a esta terra, onde em nome dos voluntários todos que se dedicaram a este evento, nós agradecemos de forma especial ao André, que eu não sei onde está, mas tem nos assessorado desde quando chegamos aqui. E como eu entendo de que a doutrina espírita deve imprimir na conduta daqueles que a integram a gentileza, ele tem sido exemplo desta conduta. Agradecemos aos espíritos amigos, donos de qualquer mérito que esse encontro, que esse congresso possa nos proporcionar. E por fim, pela importância que tem, registro a minha gratidão à minha companheira, cuja cumplicidade tem sustentado a minha vida e sendo a base para tudo e para a causa a qual eu sirvo. Trabalhamos. A presença de Deus nas relações é o que vai conduzir as nossas reflexões. Relações essas profissionais, pessoais, afetivas, de toda a sorte. Porque a presença de Deus deve ser algo constante na vida de todos nós. Mas assim que recebi a temática a qual deveríamos desenvolver as nossas reflexões, começamos a dissecá-la em partes para que pudéssemos ir na maior profundidade possível dentro desta reflexão. E quando falamos na presença de Deus nas relações, faz-se necessário, antes de tudo, refletirmos sobre Deus. Porque se é a causa primeira da vida, é da mesma forma a causa primeira para que essa reflexão tenha profundidade. E falar sobre Deus é algo muito interessante, muito importante a todos nós. No entanto, percebo eu, como resultado dos meus estudos particulares, que quando falamos da presença de Deus na nossa vida, ainda falamos de algo permeado por inúmeras interrogações. Porque a maioria de nós crê em Deus por uma força de cultura. Vamos crescendo e desde criança, desde tenra idade, vamos ouvindo os nossos pais, avós, professores, os adultos importantes da nossa vida dizer: meu filho crê em Deus, meu filho confia em Deus, você tem que confiar em Deus, porque Deus faz, porque Deus pode, porque Deus é. E nós vamos crescendo, ouvindo essas afirmações todas, e vamos construindo em nós a certeza e a confiança em Deus. Porém, construímos por aquilo que as pessoas nos passam, pela convicção delas, não nossa. E o tempo vai passando, nos tornamos adultos e temos a certeza de que confiamos em Deus, sem nunca ter questionado a nós próprios por que confiar em Deus. Onde se assentam as evidências para que isso seja real? Baseado em que posso depositar a minha vida nessa crença? Vamos crendo em Deus por uma expressão de cultura, por uma força que veio de forma externa e não construída dentro de cada um de nós. Por isso que muitas vezes, quando é necessário tomar a posse dessa crença para que ela nos suporte, nos sustente nos momentos de dificuldade, percebemos aí que ela não se encontra conosco, porque nunca foi nossa. A nossa crença em Deus assenta-se dessa forma numa motivação externa, numa visão alheia e que foi nos passada
lentamente e vai tomando posse de nós, sem ter raízes racionais. Seria semelhante a eu dizer assim: meus amigos, na minha cidade, onde eu moro, existe um rapaz, um amigo, é uma pessoa especial. Vocês deveriam conhecer. Ele é dono de uma conduta reta, estoica, nobre. É uma pessoa muito bem vista. A cidade toda gosta dele. Nunca vi ninguém dizer nada contra a sua conduta e muito menos ele referir-se a alguém de forma depreciativa. Dono de uma situação financeira confortável, agradável, nem por isso despreza os mais simples. Está envolvido em todas as atividades sociais que a cidade apresenta. E vou falando. E sem vocês saberem quem é esse meu amigo, ele já vai contar com a simpatia de vocês. Sem que vocês saibam quem é ele, já vão ter dele uma visão positiva, já vão vê-lo com bons olhos. Se porventura ele aqui entrasse e eu dissesse: ali, quem está falando é ele ali, todo mundo vai olhar para ele e ele já vai contar com a simpatia da maioria, sem que nunca houvesse contato entre vocês e eles. Mas porque vocês foram impressionados, compraram a minha visão, compraram a minha ideia, compraram a imagem que eu construí dele. Situação semelhante acontece com relação a Deus. Nós vamos, durante a nossa infância, e conforme crescemos, envolvidos com a nossa religião, com as atividades, com as pessoas à nossa volta, que vão nos vendendo uma ideia de Deus. Crê em Deus, confia em Deus, Deus sabe, Deus pode. Nós tanto adotamos isso, que começamos gradativamente a passar à frente aos nossos filhos. De repente nascem os nossos filhos e nós começamos: meu filho crê em Deus, meu filho confia em Deus, meu filho Deus sabe, meu filho Deus pode. E o filho vai também adotando, afinal de contas, vai duvidar dos pais. Ponto de referência para a construção da própria personalidade. Isso vai se passando de uns a outros. Mas a pergunta é a seguinte: quantos de nós creem em Deus porque o estudou, porque observou a vida, porque analisando a vida sobre a nossa vida chegou, por caminhos individuais, à inevitável existência de um ser de infinito amor e bondade que a tudo sustenta? Quantos de nós construiu a convicção de Deus dentro, tornando-a inabalável, inalterável, capaz de sustentar os momentos mais difíceis e mais complexos? Porque é na calmaria que se prepara para a tormenta. É quando a vida está tudo bem que nós vamos nos preparando para os períodos de maior dificuldade. O que não acontece. Vamos descobrir que a nossa confiança em Deus é pálida, é falha, justamente na hora do desespero. O que nos faria reportar, a título de exemplo, ao marujo que entra no barco, sai navegar, e quando está lá distante, em alto mar, a tempestade vem, aí ele pensa assim: deixa-me ver se os equipamentos de segurança estão em ordem. Agora já foi. Aí ele vai procurar o salva-vidas, vai procurar o bote, vai descobrindo durante a tempestade que ele nunca esteve pronto para a tempestade. A mesma coisa acontece conosco. Vamos falando porque é muito fácil e gratuito dizer: eu creio em Deus, eu sei que Deus já tudo faz, eu confio em Deus, Deus, vendemos essa ideia. E assim vamos descobrir nos momentos mais difíceis, mais complexos, que a nossa relação com Deus está fragilizada. E aí sofremos muito mais do que poderíamos ou deveríamos sofrer. Justamente porque a nossa conduta assentou-se em algo que não nos pertencia, que não era nosso. A Federação Espírita, por meio da Francisco Spinelli, nossa editora, lançou um outro trabalho nosso também, que tem como título Deus, a causa primeira da vida, cuja finalidade singular era essa: conduzir aos amigos numa reflexão capaz de que venhamos individualmente depositar a nossa vida nessas reflexões, para que cheguemos particularmente, individualmente, à conclusão da existência de Deus.
mas uma convicção racional, sólida, sóbria e que sirva como sustentáculo, como base para os momentos de maior angústia, de maior complexidade. Ilustrando ainda a fragilidade da nossa confiança em Deus, já que a finalidade é refletir Ele sobre as relações, recordo-me que havia um homem dotado de uma habilidade e equilíbrio destacáveis numa determinada cidade. E ele desafiava as pessoas, desafiava-se nos eventos, fazendo e mostrando a sua habilidade com arcos, com bastões, mostrando o equilíbrio de toda sorte, e as pessoas ficavam inebriadas com a sua capacidade. E aí se apresentava aqui, se apresentava ali, sempre aumentando o grau de dificuldade das suas apresentações, sempre desafiando o equilíbrio, desafiando as pessoas, e assim foi tendo o seu nome construído no passar de vários anos. É que um dia, o nosso artista, destinado a superar todos os seus feitos até aquele momento, decide então radicalizar. Identifica um lugar na sua cidade ali próximo, onde haviam 2 aclives, 2 montes e entre eles um abismo, um canyon. Resolve então traçar uma corda ou uma fita de um lado a outro das extremidades dos 2 montes, deixando ao fundo, ao centro, o grande abismo. E começou a divulgar de boca a boca de que ele haveria em dia e hora estabelecidos atravessar aquele canyon, aquele abismo, andando pela corda bamba, sem nenhum tipo de proteção abaixo, o que faria com que, inevitavelmente, uma queda iria lhe subtrair a vida. E começou a divulgar a todas as pessoas. E começaram então, no dia e hora estabelecidos, toda a cidade a ir para o local. Uns acreditando nele, outros para ver a queda. É assim que a sociedade funciona. Mas o feito é que todos foram para lá. E em poucos instantes, a redondeza toda do local já estava sem caber mais ninguém. As pessoas estavam ali, olhava para a profundidade do abismo e não acreditava na coragem daquele homem que estava decidido a superar-se. E aí, feito isso, ele posiciona-se e começa a mexer com a multidão, dizendo: vocês creem que eu possa atravessar o abismo andando sobre a corda, sobre a fita, necessariamente sem cair? E as pessoas começam a aplaudir. Aplaudem fervorosamente, emotivamente, dizendo: sim, nós cremos. Vocês acreditam que eu possa passar sem maiores problemas? Sim, nós cremos. Eles aplaudem, alguns se emocionam, e aquilo vai tomando corpo, contagia a todos, que aquilo vira um alvoroço. O artista posiciona-se, põe o pé na corda, a multidão emudece, fazendo com que fosse possível ouvir a respiração de cada um. O vento forte lhe corta a face, aumentando o perigo da queda. Mas ele vai, passo a passo, pé ante pé, vai indo sobre a corda, sobre a fita, em direção ao outro lado. A multidão toda acompanha cuidadosamente, sofrendo por cada passo, por cada assoviar do vento. Ele vai passando, vai atingindo o outro lado e finalmente põe o pé na terra firme, do outro lado do monte. Aquela multidão não se cabia. Começa a aplaudir, começa a assoviar, começam a gritar o nome dele, começam a dizer que ele é o máximo, que ninguém pode superá-lo. Isso motiva o nosso artista, que pensa: não vou parar por aqui. Vendo aquela motivação toda, os aplausos efusivos, ele olha do lado e tem ali uma espécie de carriola. Esses carrinhos usados em construção civil, já viram? Pois é, ele surge a ideia. E diz à multidão, fazendo sinal para que todos silenciem: vocês creem
que eu possa retornar, atravessar novamente a corda sobre o abismo, levando agora esse carrinho de mão? As pessoas ficam desesperadas. Aplaudem fervorosamente, entusiasmadamente, aplaudem, assoviam, estão gritando: claro que nós cremos, claro que nós acreditamos. Aquela multidão toda aplaudindo. Então ele vai, toma do carrinho de mão e começa colocando a corda sob a roda do carrinho, mas ele começa a atravessar. O vento sopra, a multidão acompanha a cada passo. O vento aperta o passo, ele também o faz, mas é dono de um equilíbrio notável. As pessoas ficam surpreendidas por tanta habilidade. Ele e o carrinho passando sobre a corda e finalmente atingem o outro lado do abismo sem maiores problemas. A multidão não se cabia. Os aplausos agora eram impulsionados por gritos de ânimo, gritos de êxtase. Elas aplaudem, algumas mostram as lágrimas correndo pelo rosto, cuja emoção do momento provocara aquela efusão. Todo mundo: nós cremos, você é o máximo, onde já se viu. E o artista resolve então não parar. Que artista é igual palestrante espírita, se aplaudir demais ele passa da hora. Aí ele começou ali com o carrinho, olhando todo mundo ali aplaudindo. Ele viu do lado uma senhora que diz: você é o máximo, você é sensacional. Ele faz novamente sinal para que todos se emudeçam e diz assim: vocês creem que eu possa atravessar novamente a corda sob o abismo, andando por ela, levando o carrinho de mão e ainda tendo alguém dentro do carrinho? A multidão vem abaixo. Nós cremos, é claro que nós cremos. E começa aquele monte de gente a aplaudir entusiasmadamente. Ao lado do homem, uma senhora que aplaudia, tinha os olhos umedecidos, aplaudia e gritava: eu creio, claro que eu creio, tu podes o que queres, eu creio. Ele então olha para a mulher e diz: por favor, entra no carrinho. A mulher diz: eu não. Eu creio que tu podes atravessar, mas eu nunca entraria no carrinho. É a nossa relação com Deus. Cremos que Deus fez os mundos, as estrelas, os sóis, as galáxias, a natureza toda, mas na nossa vez de entrar no carrinho, achamos que alguma coisa está errada. Onde já se viu? E a nossa vez de entrar no carrinho é o momento da falência, é o momento da doença, é o momento do desencarne, é o momento da solidão. É a hora de entrar no carrinho. E aí nós vamos descobrir que nunca cremos em Deus. Porque se partimos do princípio de que Ele é soberanamente justo e bom e soberanamente o faz sê-lo no mais alto grau, não deixa a vida espaço para erros. E cada constrangimento meu e seu, cada angústia vivida, pauta-se por uma lei de justiça e bondade. Tudo está certo como está. Então, na nossa vez de entrar no carrinho, achamos que alguma coisa deu errado na projeção do universo. Porém, Allan Kardec, onde se assentam as bases da doutrina espírita, na questão 963, faz uma pergunta muito inteligente, que, aliás, sem ter a preocupação de ser repetitivo, sempre insisto, como posso, que nós espíritas vamos estudar o livro dos Espíritos e, obedecendo a um impulso humano, fazemos o quê? Lemos a pergunta para estudar a resposta, o que é um equívoco. Allan Kardec é uma mente brilhante muito além da nossa, o que faz, impulsiona-nos a entender que para estudar o livro dos Espíritos devemos estudar a pergunta, tentar entender quais eram os pensamentos do codificador, quais eram as intenções dele, e depois de estudar a pergunta, estudar a resposta, porque aprenderemos muito mais com isso. E ele pergunta, observem a precisão da questão. Deus se ocupa pessoalmente por cada homem? É uma proposta petulante, ou não é? Que muitas vezes nós nos indagamos, Deus sabe de mim?
logo de mim? E Kardec perguntou: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ou ele é muito grande e nós muito pequenos, para contar particularmente com seus olhos? A pergunta é precisa. E a resposta não menos profunda, que a resposta diz o seguinte: sim, Deus se ocupa com todos os seres que criou, e ninguém é pequeno demais para a sua bondade. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Individualmente, não a massa, não o todo. Deus se ocupa pessoalmente, Ele sabe de você, Ele sabe das nossas angústias. E aí, no momento delas, achamos que há um erro na programação. E quando queremos falar sobre a presença de Deus nas relações, o desafio primeiro é questionar e saber sobre Deus. Porque sem ter profundidade daquilo que Ele encerra, muito difícil será entender a sua relação na nossa vida. E como o assunto é a presença de Deus, é necessário da mesma forma, por um impulso didático ao menos, falarmos sobre presença. O que significa presença? Porque nós vamos ver aí um outro defeito de observação. Nós confundimos com presença por visita. Você que mora na sua casa, você tem você, sua esposa, seu marido, seus filhos, todos ali, estão todos os dias ali, portanto estão presentes. Quando uma tia, um parente vem visitar, eles não estão presentes, fizeram só uma visita, vieram, mas já estão indo. E assim funciona com Deus. Muitas vezes, nós acreditamos que estamos na presença de Deus, quando na verdade só lhe fizemos uma visita. Vou dar exemplo. Estamos todos aqui reunidos, vocês conduzidos por aquilo que eu estou falando, e desta forma o assunto é Deus, elevamos o nosso padrão, e todos começamos a almejar, a experimentar uma singela paz, uma tranquilidade, uma ausência no meio dos embates dos problemas diários, das dificuldades todas, e começamos a nos sentir todos na presença de Deus. Daqui a pouco acaba a palestra, a gente vai na livraria comprar algum livro, e quando a gente vai comprar um livro, a gente vê que o livro que a gente quer está acabando, e a fila é grande, a gente já então empurra um, dá cotovelada no outro, passa na frente do outro e descobre, sabe o quê? Que não estava na presença de Deus, só lhe fez uma visita. Aí começa outra palestra, o companheiro vem, começamos a falar sobre as coisas do Evangelho, sobre as coisas nobres da vida, que vai tirando de nós o melhor de nós. E aí, nós vamos tendo a consciência conduzida, vamos elevando o nosso padrão, nos sentimos de novo na presença de Deus. Ficando todo aquele clima de paz, a gente olha para todo mundo como quem diz que é irmão. É uma coisa interessante, né? Daqui a pouco dá intervalo e alguém tem a petulância de falar assim: irmão, almoço. E essa palavra é mágica. A gente já começa a pensar: come melhor quem chega na frente. Aí a gente sai, todo mundo correndo para passar na porta, empurra um, empurra irmão, aquele negócio todo, cria aquele tumulto e descobre, sabe o quê? Que nunca esteve na presença de Deus, só lhe fez uma visita. Então a questão é, há uma diferença entre viver na presença de Deus e viver lhe visitando, esporadicamente. E nós nos contentamos muitas vezes em lhe visitá-lo, enquanto que viver na sua presença seria muito mais interessante. Mas a dificuldade de estar na presença de Deus assenta-se de que para que a presença se efetue, são necessários alguns elementos basilares. Por exemplo, é necessário interação e comunicação. Senão, não há presença. Não há presença. E a prova disso são as experiências e os amigos que já experienciaram isso também. Onde nós temos uma casa com um pai e uma mãe, marido e esposa, que não se falam, não se conversam, estão juntos e ambos solitários. Porque sem interagir e sem se comunicar, não há presença. Máximo divisão de espaço físico. E dá para ampliar.
Você pega marido, esposa e 3 filhos. E a modernidade atual fez com que um assista a televisão no quarto dele, o outro a televisão dele no quarto dele, o outro tem o computador dele. Você põe 5 indivíduos que não interagem, que não se comunicam, são 5 criaturas a sós. Porque para experimentarmos a presença de alguém, é necessário interação, comunicação. Eu me recordo de um espírito amigo que há muito tempo atendia pelo nome de Claras, e ela me deu uma definição de solidão que carrego até hoje. Ela me disse assim: Roosevelt, solidão é a má qualidade da companhia, que não existe estar sozinho em lugar nenhum. O tempo todo estamos ladeados, senão por pessoas vivas, por espíritos amigos. A solidão é desta forma a má qualidade da companhia. E assim, começamos a perceber a falência que existe no processo de comunicação entre nós. E aí queremos experimentar as questões pertinentes à presença de alguém ou alguma coisa, mas sem interagir, sem nos comunicar, não há possibilidade. Retornando mais uma vez ao Livro dos Espíritos, 659 é a questão. Kardec indaga: qual é o caráter geral da prece? E a resposta vem nos orientando dentro da mesma direção. Orar é penetrar em Deus, é pensar nele, é estar nele, é manter comunicação com ele. Elemento básico para lhe experimentar a presença. Então, sem que tenhamos a prática constante da oração adequada, refiro-me à oração adequada, porque muitos de nós ficamos contentes somente em orar com pressa, orar de qualquer jeito, orar de qualquer forma, que nada disso entra nas nossas questões. Mas orar adequadamente, reservando um tempo para essa questão, dedicar-nos a esse mistério, nos isolarmos para falar com ele, o que não quero dizer as orações que fazemos aqui, coletivamente, que tem outra finalidade. Refiro-me ao contato individual, criatura-criador, onde qualquer outra pessoa atrapalha. É você e ele, não cabe mais ninguém. Assim como apontava Jesus no Evangelho, que nos oferece inúmeras passagens apontando da seguinte forma: e Jesus deixou a multidão e foi orar sozinho. E Jesus foi ao deserto orar sozinho. E Jesus foi ao monte orar sozinho. A parte com a multidão tinha acabado. Agora era criatura e criador, pai e filho, não cabe mais ninguém nessa relação, é disso que eu estou falando. A relação com Deus está condicionada diretamente à nossa proximidade com Ele. A oração e a qualidade dela, porque para experimentarmos a presença de algo ou alguém é necessário interagir e nos comunicarmos com Ele. Mas podemos, ampliando para ficarmos restritos ao tempo possível, falar sobre a presença de Deus na nossa vida, que também pode ser atestada pela presença das outras pessoas na nossa vida. Porque sendo Ele Pai de infinito amor e bondade, e assim não há espaço para erros, olhe à sua volta. E vamos identificar várias pessoas ligadas diretamente à nossa vida, só que nós não as escolhemos. Do ponto de vista racional, são parentes difíceis, são pessoas complexas, são elementos que, se fôssemos refletir hoje racionalmente, pensaríamos: eu não escolheria para conviver com essa ou aquela pessoa, mas estão diretamente ligadas à nossa vida. Aí está a presença de Deus. Sendo uma inteligência soberana, nos coloca para viver nem sempre os melhores, o que não quer dizer que sejam as pessoas erradas. São as pessoas necessárias, sempre certas. A vida não comporta erros. Então, cada pessoa que está à nossa volta ali está também obedecendo a uma questão de justiça e a uma inteligência superior. Aí, olhando para a vida prática e obedecendo ao impulso humano, olhamos algumas pessoas à nossa volta e falamos: casei com a pessoa errada. Estou com a pessoa errada. Tive o filho errado. E achamos que tem algumas pessoas erradas à nossa volta. Porque desconhecemos Deus, é a parte primeira. Sem entender que Deus é inteligência soberana.
e que não existe nada errado, não entenderemos as pessoas à nossa volta. Aí você olha para um parente difícil, para uma relação complexa e diz assim: sendo Deus soberano, onde nada erra, nada faz de inútil, essa pessoa na minha vida há de ter algo a me ensinar. E se eu estou na vida dele, algo devo eu lhe passar. Porque nada foge ao controle do Criador, ou ele não seria soberano. Então, cada pessoa que está na nossa vida nunca está por acaso. Muitas passam por acaso, nenhuma fica por acaso. Sempre há, nas nossas relações de qualquer sorte, profissionais, pessoais, afetivas, particulares, algo superior que as sustentam e que está muito além da nossa escolha atual. Porque hoje, influenciados pela matéria, as escolhas seriam outras, mas aí está a presença de Deus. E a dificuldade de compreender isso está na mesma dificuldade de compreender a nossa liberdade de atuação, livre-arbítrio, que nós falamos muito disso, só que damos para nós próprios um livre-arbítrio muito maior do que na verdade ele é. A nossa liberdade não é tão grande assim. E se alguém disser assim, duvido, convido o amigo a fazer uma análise da própria vida, rapidamente ver tudo o que você tem e está experimentando hoje, se é algo que você racionalmente escolheria para a sua vida. E começamos a dizer, mas essa profissão, essa cidade, esse companheiro, essa companheira, esse tipo de vida, e começamos a duvidar das nossas próprias escolhas. Mas o livre-arbítrio é intocável, ele existe, é verdade, mas obedece a algumas questões particulares. Ele é sempre proporcional ao nosso amadurecimento espiritual. Porque se assim não fosse, seria o equivalente a pegar a chave do teu veículo e dar para uma criança em tenra idade. E Deus, pelas mesmas razões que o fazem sê-lo soberano, não poderia compactuar com isso. Então é sempre proporcional. Mas para entender a nossa liberdade de atuação, nosso livre-arbítrio, seria mais ou menos assim. Visualizem, amigos, a ideia de que, por uma razão qualquer, teu filho passou na escola, se comportou bem, não sei por que razão, mas você prometeu para o seu filho, meu filho, tal dia nós vamos numa loja de brinquedos e você vai escolher o que você quiser. Ele garantiu o livre-arbítrio, fala, qualquer um, pai, qualquer um. Esse é o nosso desejo de sempre, liberdade de escolher, eu decido. E aí fica marcado que vocês vão lá e ele vai escolher, não esquece, pai, é o que ele quiser, você que falou. Muito bem. E o dia chega, esses dias sempre chegam. Aí você vai, leva o seu filho na loja de brinquedo. Na porta da loja ele olha tudo aquilo e se encanta e dá uma olhadinha para você para lembrar. Pai, você falou qualquer um, hein? Qualquer um, meu filho, fique à vontade. E seu filho sai correndo. Sai correndo e chega, primeiro, que está mais perto, nas estantes ou na seção ou nas prateleiras que existem ali os brinquedos mais complexos, muito além da idade dele. Ele começa a olhar aqueles brinquedos todos complexos, vai se encantando porque é o primeiro que ele viu. Mas você, pai, mãe, viu que aqueles brinquedos não vão ser possíveis ao seu filho, que é muito acima da idade dele. Então, com jeitinho, chega lá e fala assim, meu filho, ó, esse aqui é para criança maior. Pai, você falou qualquer um. Não, pode. Se você quiser, pode. Eu falei, é o que você quiser. Mas esse aqui, ó, é o seguinte, nem o papai sabe brincar, a mamãe não sabe brincar, você vai ficar sozinho, dá para jogar para um só, não dá para os seus amiguinhos brincar com você, os seus amiguinhos são todos da sua idade, ninguém vai... Pode ser esse se você quiser, mas nenhum amiguinho da sua idade vai conseguir jogar com você, você vai ter que brincar sozinho, não sei se vale a pena, mas pode ser. Aí seu filho fala assim, acho que não, acho que eu não quero esse aqui não. Aí corre para o outro lado. Mas ele corre justo para a seção dos brinquedos mais caros. E brinquedo de criança, quando é para ser caro, é caro. Ele começa a olhar os brinquedos e você começa a olhar os preços. Aí vai dando aquele arrepio na consciência
e você fala, você tem uma ideia. Você corre lá para outra prateleira de brinquedo proporcional à idade dele e compráveis e fala assim, meu filho, vem ver o que o papai achou. Vem ver o que o papai achou. Não, pai, você falou qualquer um. É qualquer um, fica à vontade. Eu só quero te mostrar uma coisinha. Vem ver o que o papai achou. Aí ele vem. Quando ele vem, você fala assim, ó, o que você quiser. Mas esse aqui, o papai pode jogar junto, a mamãe pode jogar junto, todo mundo vai poder jogar, dá para jogar sozinho, dá para jogar várias pessoas, seus amiguinhos também vão entender, se você estiver sozinho também dá, esse aqui você vai gostar muito, papai, quando é da sua idade, sempre quis ter um desse, mas o que você quiser. Mas o papai sempre sonhou em ter um brinquedo igual a esse aqui, então se você gostar, o papai também vai ficar contente, viu? Mas o que você quiser. Aí seu filho, como já é gente, né? Com aquela cara, não sei, viu? Ah, tô pensando em escolher esse, pai. Fala, então tá bom. Aí vocês saem da loja de brinquedos, comprando aquele lá, e sabe o que acontece? Seu filho tem certeza que foi ele que escolheu. Não é sensacional? Ele sai dali convicto de que foi ele que escolheu. Na vida é a mesma coisa. A gente olha tudo à nossa volta e tem a impressão que a gente está escolhendo tudo, né? Eu que escolhi isso, eu escolhi estar aqui, eu escolhi estar... Não percebe que está tudo escolhido. Viver é igual a hora de juiz, é cumpra-se. A gente vem aqui para cumprir, mas está tudo escolhido já. E a gente vai descobrindo isso aos poucos. Aí se diz assim, mas Roosevelt, é a tua opinião? Não. 122 é a questão, retornando ao livro dos Espíritos, onde Allan Kardec diz, como podem... Na origem, no começo, os espíritos que ainda não têm consciência de si mesmo, têm liberdade de escolha entre o bem e o mal. Como pode? A pergunta é justamente essa. Todo mundo é livre? Resposta que não deixa espaço para dúvidas. A liberdade de escolher, o livre-arbítrio, se desenvolve à medida que se desenvolve a consciência. É proporcional. Então, nosso livre-arbítrio deve ser medido pela nossa responsabilidade e maturidade espiritual e moral. Quem tem pouco está mais cumprindo o que alguém decidiu do que decidindo. Mas acha que decide. Mas o meu livre-arbítrio, reservado, sem problema nenhum. Só que muito pouco aqui influenciado pela matéria, onde o estrago seria maior. 258. Kardec pergunta aos espíritos. Na erraticidade, lá, tem o espírito previsão de tudo que lhe aguarda na terra? Sabe o que vai passar na terra? Resposta. Preste atenção à resposta. Resposta. Sim, o espírito tem previsão do que lhe aguarda, porque é ele mesmo que escolhe, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A escolha está lá. Aqui é cumpra-se. Olha a tua vida, está tudo certo. Olha as pessoas à volta, estão todas certas. Aí está a evidência da presença de Deus, respondendo e fazendo as escolhas que nós não teríamos condição ou maturidade de fazer. Tudo está certo como está, porque Deus é soberanamente mais alto grau, justo e bom. Não há espaço para erro. Se você fez um plano para a sua vida de chegar a determinado ponto e chegou em outro, não quer dizer que chegou no lugar errado. Se você fez um plano para a sua vida de experimentar determinada situação, determinado patamar e está em outro, talvez não esteja onde você deseja, o que não quer dizer que esteja na condição errada. Então, quando falamos sobre a vida, é fundamental entender na inteligência que a sustenta, reparando as nossas imperfeições, fazendo com que bem ou mal caminhemos todos para o fim nobre, para um resultado útil, ou não seria assim a vida. Então a presença de Deus nas relações está na consciência de que sem Ele as nossas escolhas seriam dantescas, estaríamos muito longe da situação que hoje experimentamos. Mas das relações todas, da presença de Deus nas relações, uma delas em particular, eu não poderia deixar de dar uma atenção especial, porque encontra-se na base de todas as outras, que é o casamento, a família. Porque ela é o casamento, essa instituição, me refiro ao casamento como base da família,
a base de um projeto muito mais amplo e muito mais complexo. Porque quando olhamos a humanidade, geralmente nos referimos como se nós não pertencêssemos a ela, percebeu já ou não? A gente diz, olha como a humanidade está, como se não fosse com a gente. Olha como a humanidade está violenta, como a humanidade está... Só que se fôssemos fazer uma análise mais cuidadosa, perceberíamos que a humanidade é o conjunto das sociedades. As sociedades, o conjunto das famílias. E as famílias têm início na união de duas pessoas, no casamento. Desta forma, se equacionarmos os problemas da família, equacionaremos da mesma forma o problema da humanidade toda. Que daí eu torno a minha família melhor, você torna a sua melhor, ele torna a dele melhor, ele a dela melhor, reformamos a humanidade, porque é uma consequência natural. Alguém diria, mas a humanidade está muito violenta. Observe as famílias, que em graus variados a violência também se faz presente. A humanidade é muito indiferente. Olhemos para dentro de casa. As pessoas também são muito distanciadas umas das outras. É que tudo aquilo que muita gente faz igual, mesmo sendo equivocado, torna-se natural, lícito, moral. Mas olhamos as pessoas, os casais, e hoje amplio isso. Até mesmo os namorados, os que estão começando agora, já não sabem mais interagir. Mas é o exemplo que eles têm dos adultos, os exemplos que eles têm dos pais, da maneira que nos relacionamos. Nós temos pessoas casadas onde o casamento limita-se a morar na mesma casa. Não se casam ideais, não se casam objetivos, e sem conseguir perceber a presença um do outro, queremos perceber a presença de Deus, o que seria uma consequência natural. Primeiro interagimos entre nós e Deus permeia a relação de maneira natural. Basta observar um antes e depois do casamento que teremos a radiografia das relações de maneira geral. Por exemplo, no namoro, no noivado, nos primeiros períodos que nos encontramos, as esposas, maridos, companheiros, cada um de nós aí, seja lá que nome dermos, nos primeiros encontros andamos todos de mãos dadas, já viram isso? A gente quer estar junto, é a proposta, porque amar é decisão. Nós decidimos amar, porque não conhecemos ainda, porque não sabemos exatamente quem é, mas está decidido, e amar é decisão. Então começamos a andar de mãozinhas dadas por aí, é uma coisa muito interessante. Isso faz com que as pessoas que não estão de mãos dadas se constranjam e pegam até na mão, passageiro, mas pega. E a gente vai vendo que isso é contagioso. Só que casou, dão algum tempo, em vez de andar de mãos dadas, começamos a andar agora em fila indiana. Já viu isso? Não? É o marido, 1,5 metro atrás a esposa, 1,5 metro atrás se tiver o filho. E a gente começa, é uma família andando em fila indiana. E a pergunta é o seguinte: seria isso prova às dificuldades da expiação? Claro que não. Porque para a prova e expiação, como já vimos, o Espírito vem pronto. Ele sabe que vai passar. Mas tem um elemento que não está na programação, e a liberdade fica para agora, que é educação. O problema dos nossos relacionamentos é que nós perdemos educação. Porque a gente continua sendo gentil com as pessoas de fora. Falhamos dentro de casa. É por essa razão que os relacionamentos estão integrados. Quando você tem uma dificuldade dentro de casa, marido e mulher, como berço de toda a sociedade, de toda a humanidade, nós falamos, gente, mas eu não aguento a minha mulher. Por quê? Porque ela gritou comigo. E quando o patrão grita? Não, ele eu tenho que aguentar, porque ele é o patrão. Então o patrão grita só para nos mostrar que se dentro de casa a gente também quisesse ficar calado, daria. Nós temos uma resistência para as agressões que vêm de fora. Mas quando é o desequilíbrio de alguém que divide a vida conosco, perdemos rapidamente a paciência. Sabe que o problema é dele ou é nosso? Relacionamento. Perdemos a educação. E isso é um problema. Começamos a ter uma conduta na frente das pessoas e longe delas outra. É um problema de educação. Nem prova, nem expiação. Renunciamos a nos relacionar com quem está do nosso lado
buscando nos relacionar com a providência divina e Deus, e aí não percebemos porque um vazio se instala. Paralelo a isso, o amigo e médico Sérgio Lopes, na obra Leis Morais e Saúde Mental, escreveu o seguinte: boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos. Página 109, se você esqueceu. 109. Boa parte dos desajustes emocionais deve-se à ausência de contatos afetivos. Olhe para nós, não é a nossa radiografia? As famílias esparramadas, os casais distantes uns dos outros. Aí eu me recordo de Gabriel Salum, na abertura do congresso, ele falou assim, que nós deveríamos sair daqui diferentes. Ninguém deve sair daqui o mesmo. Aí eu me senti confortável para ser bem petulante e falar assim, vamos fazer uma experiência então. A experiência é o seguinte, espírita. Marido, mulher, casais, namorados, sei lá o que vocês são, peguem na mão, pelo menos um do outro, só durante o congresso, depois continua se quiser. Mas que se é para ter uma experiência que nos mexa, que nos desinstale, que nos chacoalhe por dentro, pegue na mão. Muito obrigado. Pegue na mão do seu companheiro. E se a gente vai aprender várias coisas interessantes. Primeiro, uma delas, não dói. Não, é verdade, vocês vão ver. Mas não precisa acreditar em mim, não. Pega, depois vocês vão ver. Não dói. Começa a andar pelo congresso de mãozinhas dadas, contatos afetivos. Mas estou pegando o básico do básico. E se por acaso o marido ou a esposa for soltando a mão devagarzinho, a falta de habilidade, o que você faz? Você que está lembrando. Aperta. Aperta. Aí você pergunta assim, mas Roosevelt, não vai machucar? Pode até ser. Mas a experiência fica. E a dor acaba passando. Porque é fundamental que venhamos a fazer com que a mensagem recebida esteja ligada diretamente à nossa transformação moral. Se não vier aqui, para quê? Se for para sair igual. Há de ter, em Porto Alegre, lugares melhores para entretenimento. Aqui é lugar de gente que sabe que pode ser mais melhor. E que vem aqui disposto a desinstalar, se transformar, se modificar e experimentar situações renovadas que lhe conduzam a uma situação evidentemente melhor. Senão nós vamos passar uma vida inteira não nos relacionando com a própria vida, desejando a vida alheia e querendo entender Deus. E não vai dar. Goste de você. Goste da sua vida. Do tipo que você, apesar de tudo, além de nada mais, goste de você. Ou, eu tenho um amigo que diz assim, Roosevelt, viver é igual ir a um restaurante self-service. Você pega o seu prato e vai pondo as coisas. Aí você senta na mesa. Quando seu amigo vem com o prato dele, aí que você descobre que era aquilo que você queria comer. A gente nunca está contente com nada. Você viu, a gente quer alguma coisa, consegue e não quer mais. Consegue, outra não quer mais. Luta para ter algo, consegue, não quer mais. Se não aprender a relacionar-se com você, relacionar-se com Deus, torna-se uma tarefa impossível. Goste da sua vida. Eu me recordo assim, daquelas situações onde você tem uma semana de cão, dá tudo errado naquela semana, e você começa a almejar que chegue domingo. Porque domingo é um dia que você não vai fazer nada, vai acordar 11 horas, não quer falar com nada nem ninguém, porque essa semana foi terrível. Assim vai. Como a vida é reguladamente sábia e programada a nos desafiar, finalmente chega domingo, e se acorda de manhã na sua casa, está parecendo um local que passou um tsunami, né? Porque domingo de manhã é assim, o seu filho ao centro e brinquedo na casa toda, parece um campo minado, ninguém anda, ninguém passa. Domingo de manhã, a senhora acordou, né, com aquele cabelo amarrotado, um creme branco na cara, aquela camisa da última eleição GG, escrito voto 43, e o seu marido só de shorts, expondo aquele corpo com uma protuberância que não existia outrora, agora tem. É o domingo de manhã. Mas como estamos no mundo de provas e expiações, alguém toca a campainha 7h30 da manhã, domingo. A senhora vai, abre um vão da porta, desejando encontrar alguém em óbito, mas não, está vivo, é sua tia, com 2 sobrinhos que você adora. Adora porque é espírita.
Abriu o vão, fecha e soa o alarme. Tá chegando gente. Todo mundo entende que é para disfarçar e parecer normal. O marido sai se trocar correndo num quarto, a senhora sai correndo no outro e os dois gritam para a criança: arruma a sala, moleque. E aquele... Mas é impressionante a capacidade que o espírito adquire em alguns momentos. 3 segundos depois, a senhora está na porta da sala, totalmente trocada, passado o batom, sem respirar, abre e diz assim: que surpresa boa! Falei ontem mesmo, acho que não gosta mais da gente. Não veio mais? Amor, vem ver quem está aqui, que surpresa! Nessa hora, seu marido já está totalmente trocado, com a melhor roupa dele, shorts agora novo, ele trocou aquele que vai para o bazar da Pichincha, vem na porta, põe a mão no ombro da senhora, só para radicalizar, acabar com a visita, e diz assim: que alegria! Ó, só desculpa se que eu estou de qualquer jeito, tá? E a visita fica encantada. Ela que já não queria a vida dela, quando ela vê aqui, ela fala: gente, isso aqui que é casa, rapaz. Ela entra, teu filho não está entendendo nada, porque está todo mundo gritando até agora, ele não pegou um brinquedo, o chão está lotado, ninguém passa. Só que agora não pode gritar mais com ele, que agora tem visita, testemunha. E tudo que você diz pode ser usado contra você no tribunal, então agora você não pode gritar mais. Aí o pai começa assim: benzinho, amorzinho do papai, docinho, pega brinquedinho, pega. E seu filho? Olha para trás para ver se é com ele mesmo, porque não entende nada, né? E fica aquele clima meio assim, tipo nosso lar. Aí, para acabar com a visita, para ela aprender nunca mais voltar ali, o golpe de misericórdia, seu marido fala assim para a senhora: gatinha, pombinha, faz aquele cafezinho lá que só você sabe fazer. Teu filho não está entendendo nada, porque antes da visita chegar, tinham outros animais, mas eram maiores, né? Ele não entende nada. E aí ele fica assim, faz aquele café, e a visita vai. E sabe o que a visita fica pensando? Isso que é família. Não a minha. Queria morar aqui, não lá em casa, todo mundo de qualquer jeito, todo mundo gritando. Aqui que eu queria morar. Cegos conduzindo outros cegos, diria Jesus. Então, espírita, para perceber a presença de Deus nas relações, é necessário primeiro ter relações. Dê a mão às pessoas à volta. São complexas, mas justas. São difíceis, mas necessárias. Se desafie a ir ao encontro do plano divino para todos nós, ou não faz sentido. Goste de você, diga que bom que é ser eu, porque eu já caminhei séculos, estou diante de milênios, bem ou mal, apesar de tudo, eu sou o resultado do trabalho de um espírito que tem me acompanhado durante muito tempo, vários amigos espirituais, de Deus, da providência, dentro de mim e em cima de mim, existe um trabalho incessante de muitas almas queridas. Então, que é bom que é ser eu, sem relacionamento pessoal, sem relacionamento com Deus. Então agradecemos pela doutrina espírita ter nos desinstalado e trazido para nós mensagens que podem fazer com que a atual existência ainda possa ser a mais importante que já tivemos. Então oramos dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.